Olá pessoal, então vamos dar início aí no módulo 3 do nosso treinamento, né, em manuseio de produtos químicos, substâncias químicas. E nós vamos falar nesse módulo sobre redução de risco e medidas de controle, né? Então, o que seria isso, né? No que nós vamos tratar nesse módulo? Nos módulos anteriores, nós falamos bastante sobre a substância, né? O que ela é, o que é uma substância simples, composto, DL. E agora nós vamos falar um pouco de segurança do trabalho de verdade, né? Vamos entrar nos detalhes aqui do que eu faço para manter o controle. Eu preciso conhecer esse produto, a gente entender um pouco sobre isso, vai falar mais sobre isso, a gente vai falar depois muito sobre a FISP, que no meu modo de ver é um dos pontos mais importantes desse treinamento, que é onde você conhece o seu produto, é onde você se aproxima dele, né? As informações estão lá. Então, você precisa conhecer a FISP, você precisa ter contato com ela. Nós vamos ver isso lá no último módulo, né? Ficha de informação de segurança do produto químico. Tá? Aqui nós vamos falar um pouco sobre organização, o layout da área de trabalho. Nós já falamos que existe um problema de compatibilidade, então você tem que segregar de forma adequada esses produtos para que eles estejam adequados e que essa compatibilidade seja respeitada. Então, esse local ele precisa ser o quê? Né? Ele precisa ter áreas distintas, ele precisa ser separado, ele precisa ser organizado. E para isso a gente tem algumas orientações, né? Então aqui ele vai falar um pouco sobre o local das instalações de equipamentos, que é o que eu vim tratando, áreas de risco de aprisionamento, né, NR13. Na verdade, NR13 ela vai falar de caldeiras e vasos de pressão. Então, sim, também é um espaço confinado, inclusive, esse equipamento. Então, essas áreas de risco, de aprisionamento, enfim, tem que ser compatível com o seu ambiente. Então, é um ponto importante para a gente observar. Condições de estocagem, né? Você tem que ter um local adequado para você estocar, eu já comentei um pouco sobre isso, segregado. Condições das instalações elétricas, ou seja, NR10, né? O que é NR10? NR10, cuidado com os equipamentos elétricos. Então, por exemplo, se é um produto inflamável que você tem na sua empresa, esse produto ele não pode ser armazenado, por exemplo, num ambiente onde a luminária é uma luminária tradicional. Não pode ser, por exemplo, armazenado num local onde existe uma fonte de ignição, onde possa gerar uma centelha, uma fagulha e possivelmente geraria ali uma explosão, um incêndio. Então é importante que esteja alinhado com a NR10. Desde a obstrução dos acessos, né? Então a NR23, que trata lá sobre combate a incêndio, e também vai falar do abandono de área, né? Do PAI, o Plano de Atendimento de Emergência, tem que estar alinhado com isso também. Então não pode obstruir as áreas, né? Esse layout dos seus produtos químicos ele precisa ser pensado de uma forma que não comprometa corredores, por exemplo, não obstrua extintores e por aí vai. Importante que tenha identificação de saída, né? E não só de saída, mas sinalização em geral. Que aí a gente já entra na NR23, perdão, na NR26. Então a 23 falando de combate a incêndio, sinalização de combate a incêndio, e a 26 falando da sinalização dos produtos químicos. Controle dos materiais, né? Então você tem que ter um controle do seu estoque, você tem que saber o que você tem. Quando a gente fala em armazenamento de produtos químicos, a gente tem que lembrar que muitos desses produtos são controlados pela Polícia Civil, pela Polícia Federal e pelo Exército. Então, ter um inventário correto, adequado desses produtos, do armazenamento desses produtos, quantidade do seu estoque, quantidade que está em uso, você precisa ter um controle adequado para isso. Rotulagem dos produtos químicos. Os produtos devem estar devidamente rotulados, seguindo um padrão, né, que é conhecido hoje no Brasil. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, por estar ali os pictogramas adequados, né? Então, todos esses fatores são importantes. A FISP, novamente aparecendo aqui, ficha de, ficha de informação de segurança do produto químico deve estar na área, né? E os colaboradores, né, precisam ter acesso a essa ficha. Posso ter essa ficha no formato eletrônico? Pode, mas tem que levar em consideração que pode faltar energia. E se faltar energia, você consegue ter acesso à FISP? Então, de repente, faz sentido você ter isso impresso. Inventário dos produtos químicos, nós conversamos já sobre isso. E a questão da incompatibilidade de materiais, ela deve ser respeitada. Vou mostrar depois uma tabelinha para vocês. Aqui um exemplo, né, do ambiente perfeito, o mundo ideal. Então você teria ali um ambiente refrigerado, né, com ar-condicionado, se for o caso, uma ventilação adequada, né? Então imagina ali uma área com químicos, é importante ter uma ventilação para você não ter uma concentração desse produto.
né, de forma indesejada ali no ambiente, né, um produto muito volátil, por exemplo. Iluminação, né, então instalação de luminárias à prova de explosão, alinhado com a NR10, que é o que a gente acabou de falar no módulo anterior, no slide anterior. Materiais seguros, né, então adoção de materiais não inflamáveis, né, para que evite, se eventualmente tiver um incêndio, que ele não se propague com facilidade. Então você ter racks, você ter paredes, né, que foram criadas, né, desenvolvidas, construídas com material anti-chama. Aqui nós falamos do sistema de drenagem, então é importante que tenha uma bacia de contenção se tiver um derramamento com esse produto não pode ir para o meio ambiente, ele tem que ficar contido, então você tem que ter um sistema de drenagem. As informações, né, aqui ele fala novamente da FISPIC, manter a FISPIC em local adequado, né, impressa de preferência. Extintores em atendimento ao NR23, combate a incêndio. Identificação, sinalização, e aí em todos os sentidos, né? Sinalização de rota de fuga, sinalização de não fume, sinalização de área saída de emergência. Então que essas sinalizações elas precisam existir e estarem alinhadas aí. Campanhas educativas, também é uma maneira de prevenção, de controle. Então você ter uma CIPA ativa, né? Para quem não conhece, a CIPA é aquela Comissão Interna de Prevenção de Acidente, com certeza você conhece. DDS, diálogo de segurança, falar sobre os produtos químicos, os cuidados, pegar uma FISPIC, por exemplo, e levar para o DDS, ler essa FISPIC em conjunto com o seu time, né, discutir as medidas de controle, os principais riscos. Sinalização da área, indicando os riscos dos produtos naquele local. Então, existem produtos inflamáveis que têm uma sinalização indicando a inflamabilidade. É tóxico do ponto de vista de baixar o oxigênio, diminuir a concentração de oxigênio no ambiente, você tem uma identificação ali. E outros controles, como por exemplo um oxímetro, que monitora o oxigênio do ambiente. Eu já trabalhei numa fábrica, na farmacêutica, indústria farmacêutica, e nós tínhamos uma sala onde nós armazenávamos vacina. Então, nesse ambiente era comum a concentração de oxigênio cair. A concentração de oxigênio, como a gente já comentou, o ideal é 20,9. Então, para que a gente pudesse manter essa concentração, nós tínhamos um aparelhinho, um oxímetro, que fica monitorando em tempo integral a quantidade de oxigênio do ambiente. Então, quando o trabalhador entrava para manipular as vacinas, quando ele começava a mexer ali com o nitrogênio, muitas vezes a concentração de oxigênio baixava. O aparelho informava ele, ele saía, esperava normalizar e voltava para fazer a sua tarefa. Então, são pontos importantes aí que a gente precisa observar. Treinamento sobre os cuidados que a manipulação de produtos químicos exige. Então, por exemplo, você ter os EPIs de forma clara para o colaborador poder usar, ele ter acesso às informações necessárias, sinalização para lembrar ele disso. Então, tudo isso nos ajuda a manter o controle do ambiente e ter um ambiente mais seguro. Armazene os produtos químicos dentro de normas de compatibilidade química entre os produtos. A gente falou sobre isso aqui, ele demonstra as caveirinhas aqui, os inflamáveis aqui, os EPIs bonitinhos, chuveiro de emergência, nós vamos falar sobre os EPIs e os EPCs logo logo. Então manter a área da forma adequada, um layout que atenda a questão de compatibilidade. Identifique os produtos químicos de forma que permita um gerenciamento seguro dos riscos para as pessoas, ao meio ambiente, ao patrimônio da empresa. Aqui alguns pontos importantes. Então observe, identifique o local, instalações elétricas, observe a identificação de embalagem, o prazo de validade, a separação por contabilidade. São pontos a serem observados. Controle de estoque, segregação dos produtos vencidos e resíduos. Cuidados, o que é o resíduo aqui? Aquele que você vai descartar, Nossa, aqui venceu, vou descartar. Então, uma área de resíduos. Cuidado com corrosivos, voláteis, incompatibilidade, vazamentos, produção, obstrução de saídas, toxicidade e reatividade. Então, todos esses são fatores a serem cuidados. Estoque por contabilidade, a gente já falou, separe os ácidos e bases em armários diferentes, Os sólidos separados dos líquidos, os voláteis, principalmente solvente, em armários com ventilação positiva e a prova de explosão. Existem armários que são armários específicos para armazenamento desses produtos. Geralmente são uns armários vermelhos, provavelmente e possivelmente tenha na sua empresa. E eles são armários à prova de explosão. São armários que, por exemplo, precisam estar aterrados
para evitar ali o centelhamento por uma eletricidade estática, por exemplo. Então, ter esse armário é importante, homologado, um armário adequado e ventilado, né? Fala que de ventilação positiva, né? O que seria isso? Você tem um controle de ventilação, não permitindo ali, por exemplo, que o vapor desse produto entre em contato ali com uma atmosfera que possa ter uma fagulha, um centelhamento. Reagentes incompatíveis com água devem ficar estocados longe das tubulações de água, né? Então, esse também é um outro ponto a ser observado, é o que está sendo falado aqui. Armazenamento externo, então, consiste no acondicionamento dos recipientes de resíduos até a realização da coleta e transporte externo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o local exclusivo identificado como abrigo de resíduos é diferente. O local que se armazena seus produtos é diferente do lugar que se armazena seus resíduos. Basicamente é isso. E essa área que você armazena os seus resíduos, ela também tem que ter áreas segregadas. Se é um produto que, por exemplo, ele é infectante, ele teve contato com o sangue, veio do seu ambulatório, você tem que ser armazenado no local dentro da área de resíduos. A gente pode observar aqui, ó, nessa imagem, tá? O lixo, né, orgânico, num outro ponto, reciclado e uma área para os produtos químicos, né, dentro desse abrigo de resíduos aí, desse local onde você descarta seus resíduos. Os sacos devem permanecer dentro dos containers, acesso facilitado para veículos de coleta. Tá? Atividades rotineiras devem seguir os registros ou procedimentos de produção. Ou seja, sua empresa tem que ter procedimento de trabalho. Né? As pessoas não podem chegar lá e cada um fazer de uma maneira. Tem que ter um procedimento. A área de qualidade prega muito isso, e a área de segurança também. A gente está muito alinhado nesse sentido. Tem que ter procedimento padronizado, padrão para a execução das tarefas. Isso ajuda na questão de segurança. Verificar as condições dos equipamentos. Então, se você usa uma capela, se você usa um equipamento de aterramento, tem que ter uma inspeção, tem que ter um checklist, tem que garantir que está em boas condições. Avaliar os equipamentos indicados para a produção, possuir todos os recursos de segurança e utilidades compatíveis com o produto. Verificar se o volume a ser produzido é compatível com a capacidade do equipamento. E checar matérias-primas se estão de acordo com os procedimentos de produção. Registrar todas as intercorrências durante a atividade. Atividades já não rotineiras, né? Aquela atividade que você não faz com uma frequência reconhecida. Devem ser dotadas, devem ser todas registradas. Epa, tem um errinho aqui. Hein? Devem ser todas registradas antes e após a sua execução. Então tem que ter ali um registro dessa atividade, supervisionado por um funcionário com conhecimento da atividade. Se você vai executar uma atividade não rotineira, que não faz parte da sua rotina, você está com alguém que entenda disso, alguém que realmente já faça isso com frequência. Então, esses são alguns pontos, né? Então aqui, ó, deve-se avaliar a área onde se realizará o trabalho que contém produtos perigosos, exemplo, oxidantes, corrosivos, inflamáveis. Possíveis riscos e acidentes devem ser informados para assegurar que o trabalho possa ser realizado com toda a segurança. Registro de quem irá realizar a tarefa e se essa pessoa está habilitada a realizar a tarefa, se sabe como agir em caso de emergência. Isso é um ponto crucial. Não é simplesmente saber fazer o seu trabalho, mas é também saber agir nos momentos de emergência. Se você tiver um problema de incompatibilidade, começar a sair uma fumaça ali, né, aquela coisa de filme ali colorida, e acontece, eu já vi, trabalhei numa fábrica de tinta, onde isso aconteceu, na hora do descarte, não se atentaram, teve uma reação, a sala ficou tomada de uma fumaça fedida, e as pessoas estavam preparadas, elas rapidamente saíram da sala, acionaram a brigada de emergência, aquela área foi isolada e ninguém se feriu. Então as pessoas sabiam o que fazer. É importante que você saiba o que fazer e mais importante ainda que seu procedimento te diga o que fazer e que as pessoas estejam treinadas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o fracionamento, sobre diluição de produtos químicos. Esse é um ponto complicado. A gente sabe que é comum, principalmente as empresas terceirizadas que cuidam da manutenção e limpeza. Muitas vezes o colaborador tem que fazer diluição do produto ali já dentro da empresa e nem é exatamente a atividade dele, nem tem domínio sobre isso, então é um ponto para ficar alerta. O que ele precisa? Fazer a leitura da FISP, rótulo dos produtos e verificar possíveis incompatibilidades. Avaliar se os equipamentos a serem utilizados são compatíveis para evitar
uma eventual reação indesejável ou um dano ao equipamento. Obrigatório verificar equipamentos de proteção coletiva, capelas, chuveiros de emergência. Não sei se todo mundo sabe o que é capela, né? Não é a capela da igreja, mas é um local onde você vai trabalhar com os produtos químicos. Então ele tem uma pressão ali, na verdade o oposto, ele tem uma exaustão para que esse ar não venha em você. Mais para frente um pouquinho, quando a gente for falar sobre EPCs, eu tenho uma imagem, vou te mostrar aqui. Você não conhece, mas eu imagino que você já deva saber o que é uma capela. Obrigatório colocar todos os EPIs indicados na instrução do produto. Tá? Então, os EPIs que é recomendado pelo fabricante, você deve seguir essa orientação. Inflamáveis, verificar se na área não existe fontes de faísca, chamas, calor que possam causar uma ignição do produto. Faça o aterramento das embalagens. Toda vez que a gente estiver falando de produtos inflamáveis e ocorrer uma transferência entre um produto, entre uma embalagem e a outra, é coerente que exista um aterramento. Qual é o objetivo desse aterramento? Diferença de potencial. Garantir que a quantidade de elétrons entre um recipiente e o outro é o mesmo, estejam no mesmo potencial. Isso vai contribuir para que nós não tenhamos uma fagulha, então, possível incêndio. Bom, ainda falando do fracionamento, tá? Os que estiverem na concentração original devem ser mantidos na embalagem original e bem tampados após o uso. Havendo sobras, sempre retorne ao mesmo local de estoque onde foram retirados. Os que foram diluídos e sobraram devem ser embalados de forma que possam ser bem tampados, colocando na embalagem uma identificação bem clara onde deverá constar no mínimo as seguintes informações: nome do produto, o valor da diluição, a data e o que foi feito ali na diluição. Né? Beleza. Encaminhá-las ao estoque, onde deverá estar de forma bem visível, sempre próximo ao mesmo produto, de forma concentrada. Ou seja, você armazenar ali o que sobrou no seu recipiente menor, próximo do recipiente maior, do original, ali, a embalagem original, de modo a serem utilizados o mais breve possível. A ideia aqui é que você não fique utilizando frascos menores, mas na prática a gente sabe que isso acontece. Então, qual é o ponto? Você tem que ter um procedimento na sua empresa de identificação, seja via diamante de Rommel ou ainda uma outra forma de identificação, mas você tem que identificar, tem que ser visível e no mínimo ter essas informações, o nome do produto bem claro ali para que todo mundo saiba do que a gente está tratando, né? De repente usar o nome mais comercial dele, se for o caso, para as pessoas reconhecerem. Esse é um ponto importante. O produto fracionado deve ser identificado com todos que permitem que seja rastreado de que lote aquela fração foi retirada. Né? Perdão, né? O produto fracionado deve ser identificado com dados que permitam que seja rastreado de qual lote ele foi fracionado. Atenção com reatividades. Então, você vê que a gente fala muito sobre isso, né? Incompatibilidade, reatividade. A gente tem que tomar um cuidado nesses fatores também. Tá? Por quê? Vou dar um exemplo aqui para você com produtos de piscina, que são produtos bastante comuns. Né? Então, a tabela abaixo mostra a incompatibilidade de alguns produtos químicos para piscina e componentes químicos. Então, ele fala aqui, ó, ingrediente ativo, hipoclorito de sódio, incompatível com... Estou aqui, tá? Ó, você me acompanhar. Ingrediente ativo, hipoclorito de sódio. Incompatível com dicloros, tricloros, redutor de pH, argicidas, estabilizadores. Ingrediente ativo: dicloro isocianuratos de sódio. Incompatível com hipoclorito de cálcio, redutor de pH. Tá? Então aqui tem alguns exemplos. E na sequência eu quero te mostrar um caso que aconteceu aqui na nossa região, né, no interior de Campinas, onde uma pessoa foi a óbito por conta de uma mistura inadequada dentro de uma academia no tratamento da piscina, né, no cuidado ali com a água da piscina. É altamente recomendável que não se misture produtos, pois condições externas, como a umidade e a temperatura do ambiente, podem transformar os produtos estáveis em uma combinação explosiva. E olha que não estamos falando nada muito absurdo, estamos falando de produtos para tratar a piscina. Aqui é o caso que eu comentei, então foi um caso que aconteceu aqui relativamente recente, na cidade de Campinas. Então, uma pessoa, né, um consultor de 38 anos, é uma das vítimas da academia, a gente preservou o nome da academia aqui, intoxicada com gás de cloro. Outras duas seguem internadas em estado grave, ou seja, uma pessoa veio a óbito e duas estão internadas em caso grave.
vai saber se como essas pessoas ficaram, né? Se não ficou ali com uma sequela grave, algo do tipo. Quais são os efeitos do gás cloro? Irritação na pele e nos olhos, incômodo do sistema respiratório, dor de cabeça, sensação de sufocamento. Ao longo prazo, pneumonia e edema pulmonar. Mas a gente teve um caso agudo, um caso grave, óbito, né? Então olha como é nocivo esse caso, esses produtos, né? Não sendo usado da forma correta, é claro. Se você respeita essa é a tabela que eu vinha comentando de incompatibilidade, tá? Então aqui, a tabela de incompatibilidade para o estoque de produtos químicos. Você tem que respeitar isso. O que é a legenda? O que é o C aqui? Produtos compatíveis. O que é o D? Produtos compatíveis com distanciamento mínimo de 3 metros. Você tem como até armazenar esses produtos, mas você tem que ter um distanciamento de pelo menos 3 metros. E você tem o último aqui, I, que está em vermelho, que são produtos incompatíveis. Então você vê quantos produtos nós temos aqui que são incompatíveis. Se você pegar aqui, ó, onde eu estou com o mouse, tá? Tem aqui o foguinho, né? O pictograma, e você vem e cruza ele aqui, ó. Esse produto aqui, ó, esse produto e esse produto, ó, eles são incompatíveis, não podem ser armazenados juntos. Então a gente tem que conseguir enxergar isso aqui, tá? A gente tem que conseguir enxergar aqui, claro, é só um exemplo. Então essa tabela aqui, por exemplo, ela precisa estar de forma bem grande aí na sua área, no seu local de armazenamento, para que essa incompatibilidade não ocorra, né? E você não comprometa a segurança das pessoas. Aqui falando sobre dosagem, né? A gente vai falar da dosagem manual. Que dosagem que seria essa, né? Aquela dosagem que não usa um equipamento, uma bomba dosadora, por exemplo. É o exemplo que a gente vê aqui na foto. Tá? Quais são os riscos? Pode ocorrer contato direto com o produto químico, risco de queimaduras, por exemplo. Exposição do trabalhador de altas concentrações do produto químico, risco de intoxicação, se ele não usar uma proteção respiratória, se ele não estiver preparado para o trabalho que ele vai executar, a gente pode ter um caso grave ali. Dosagem ou aplicação acima da quantidade estabelecida no processo, perda de processo, alteração do parâmetro de controle, ou seja, um problema de qualidade, dependendo do nível de detalhamento desse produto, né? Então, se você está falando na linha de produção, numa indústria química, essa dosagem manual ela pode comprometer, inclusive, a produção. Difícil controle de rastreabilidade da embalagem original com a embalagem fracionada. Perda do controle do lote, risco de contaminação da embalagem original. Embora tenha aqueles conceitos, olha, você tem que manter a embalagem, mas na prática, a gente sabe muitas vezes isso acaba não ocorrendo. Então é algo para, novamente, a gente ter um alerta aí. Qual é a vantagem dessa operação? Que o custo é baixo. Então, muitas vezes a empresa adota essa medida aí com a intenção de conseguir economizar em algo e a gente consegue compreender isso, né? Há momentos ali ou empresas menores que talvez faça sentido essa economia, mas precisa ser muito bem pensado. Eu sempre que falo em tomada de decisão envolvendo a área de segurança do trabalho, eu não vejo um outro caminho senão análise de risco. Qual é o risco que a gente está expondo os nossos colaboradores? Qual é o risco que a empresa está exposta em executar essa atividade com a dosagem manual? É aceitável? Nós temos medidas de controle efetivas? Os EPIs são adequados? Os EPCs são adequados? As pessoas são bem treinadas? Então são perguntas que a gente tem que fazer. As perguntas elas são poderosas, né? E em todas as áreas. E na área de segurança do trabalho não é diferente. Tem que fazer muita pergunta. Faz sentido isso? Por que você fez dessa forma? Existe uma outra maneira de fazer? Então são pontos para se pensar em. E aí, para a gente finalizar aqui essa aula, dosagem de sistema automatizado. Quais são os riscos? Vazamento nas linhas de dosagem, falha na operação das bombas, requer um monitoramento dos equipamentos, manutenção periódica, incompatibilidade do produto com bombas dosadoras ou na transferência ou linha de transferência. Então, um erro de manobra, uma válvula fechada erroneamente ou aberta erroneamente, pode ocasionar um problema. Falta de identificação do sistema, né? Nota que aqui, ó, nessa imagem, não tem identificação. Que produto é esse? Não sei. Tem um código aqui. Não sei se é o suficiente, né? Na verdade, a gente sabe que não é. Não atende NR26, não atende os nossos parâmetros no Brasil aí de identificação, né? Que nós vamos já falar mais sobre eles. Quais são as vantagens? Menor exposição ao trabalhador aos produtos químicos e maior controle da quantidade de produção, ou perdão, maior controle da quantidade de produto dosado. Então você consegue saber exatamente qual foi, quantos litros foi dosado. Então você tem um controle maior, é mais quantitativo a coisa aí do que o trabalho manual, né? Isso com certeza. Então esse aqui é um exemplo, né? Um grupo de dosagem de reagentes químicos. Aqui são as bombinhas dosadoras, aqui o produto
químico que está sendo dosado na linha, né? Mas um exemplo a não ser seguido do ponto de vista de sinalização. A maior segurança na dosagem. A aplicação de produtos químicos por sistemas automatizados compensa o custo de implantação do sistema. Então, muitas vezes vale a pena essa implantação. No longo dos anos, ela se paga. Você tem um melhor controle dos produtos ali utilizados. Isso, muitas vezes, em pouco tempo, né, no longo dos anos ou em um determinado período, acaba se pagando. Tá? Então, é uma questão de ser avaliado, estudado. É claro que não vamos decidir aqui, né? Cada caso é um caso. De repente um RASOP, né, que é uma das ferramentas mais utilizadas aí para análise de risco na indústria. Então que seja feita uma investigação nesse sentido, né? Vamos estudar o nosso caso para buscarmos a melhor saída aí para ele, tá bom? Pessoal, não terminou esse módulo é um pouco mais extenso, mas para a aula não ficar tão extensa, eu vou dividir em duas aulas, então já deu aqui praticamente 25 minutos, a gente está conversando. E a gente já volta para a gente dar continuidade aqui nesse módulo, falando ainda sobre medidas de controle para esses cenários, tá bom? A gente já se vê. Valeu!